Olha aí, falei a palavra felicidade, Oi! ela aparece na letra certa. Felicidade. Olha, uma Ai, felicidade que ter maravilha! você Eu que aqui perto. agradeço! Obrigada, Bruna. Eu sabia que uma das entrevistas que eu mais gosto do meu pai foi uma que você fez com ele. Eu É também. bem antiga, mas ela é tão assim, é tão ele, sabe? É tão gostosa. E eu não É. canso de ver. E eu acho Então, que é tô... o bacana, você sabe o que que é? É você conseguir conversar com as pessoas, mostrando realmente a essência delas. Você conversar Exato. pulando aquela coisa da aparência, das camadas sociais, daquilo que a pessoa defende, do trabalho que ela está fazendo no momento, de uma série de coisas que são bacanas, são interessantes, são importantes para a pessoa, mas a essência dela, quando aparece, aí é sublime. Ai, é exato, exato. Não, eu amo, eu amo. E você deixa E eu aí, me você faz isso acontecer, né? Você deixa a pessoa super à vontade, enfim. Sou realmente sua Mas é o fã. seguinte, eu tenho uma reclamação, Bela. Fala. Me tem mal nessa entrevista, né? Com Como você. sim. Por É quê? porque eu Porque não vou ela é estar cozinhando. remota. Ó, peraí. Ela é remota. Eu não tenho direito de comer sua comida. Você não vai cozinhar para mim. É justo isso, Entendo, Bela? entendo, entendo. Não, mas aí a gente vai ter que deixar para quando passar essa pandemia. Te convido para um almoço especialmente para você aqui em casa. Eu acho que eu mereço mesmo, viu? E eu louca para comer suas receitas. Tudo que você faz eu fico fascinada. E eu quero já te dizer de cara que eu me sinto muito, muito próxima de você, por mais que a gente não tenha tanta troca assim, né? Porque o estilo de vida que a gente conduz, o estilo de alimentação, desde nutrir, cuidar, limpar, pensar no planeta, todas essas coisas que fazem parte da nossa, né, nossa existência, a gente vem fazendo isso há muitos anos, com dando muita importância, sabe, com muito cuidado. A minha família sempre foi muito consciente, muito unida para isso. Ninguém Uhum. discute, todo mundo concorda. E todo mundo que é interessante, porque todo mundo que trabalha com a gente, direta e indiretamente, seja na série, nas filmagens, seja dentro de nossa casa, seja onde for, Se todas as pessoas. contamina, né? Incrível, né? Como essa coisa, essa boa energia, ela realmente contagia. E as pessoas repensam a alimentação, elas todas mudam de estilo de vida, de visual. E eu não radicalizo, sabe? Eu nunca cobrei de ninguém nada radical. Mas a conscientização, o despertar de uma consciência, né? Como você está trazendo no teu trabalho, é muito, muito importante. Eu acho que é maravilhoso isso que você faz. Aqui todo mundo te adora. Eu sei que o pessoal que está aí mandando 1000 mensagens já está assim apaixonado por tudo que você está falando, né? Ah, A Patrícia, que trabalha comigo, já falou: hoje tem entrevista com a Bela Gil, já ficou super assim. Então é muito legal. E eu quero antes da gente começar, eu só quero dizer o seguinte, gente, eu vou falar algumas vezes durante a entrevista para a gente lembrar. O Clube Felicidade, que foi a palavra que eu falei quando essa linda apareceu, né? Você vem com a felicidade. O Clube Felicidade, a caixa de novembro, tem, olha aqui, um novo livro maravilhoso da Bela Gil, da editora Sextante, a mesma editora minha, que a gente adora. E o livro é lindo, hein? Além de ser muito instrutivo, de ser ter muito conteúdo, ele é realmente lindo. Eu amei as ilustrações. Ele é maravilhoso, adorei esse livro. E que também bom que você gostou. e você recebe também o meu livro, tá? O Jogo da Felicidade. Então, estamos aqui na caixa de novembro. Imperdível essa caixa, além de você ganhar dentro da caixa do clube presentes, conteúdos digitais, surpresas. É aquela coisa que vai fazer uma diferença na sua vida. Bela, vamos falar de fazer diferença na vida.
Vamos. Diga aí. Não, você que diga aí. Eu que falo, então tá bom. Primeiro, como que você descobriu e como que você entende a importância de falar isso para todo mundo, também participar dessa conscientização, desse despertar, dessa descoberta? Porque mudar hábito não é uma coisa fácil. Você precisa compreender de verdade. Vamos lá, vamos falar não é nada fácil mudar o hábito, por isso que eu bato muito na tecla da importância de uma educação alimentar, ambiental, ecológica, econômica para as crianças, né? Eu acho que a gente precisa muito educar as nossas crianças para que não cheguem na idade adulta e tenham que se reeducar, né? É muito mais complicado, é muito mais difícil. Né? Muito mais difícil então, por que se a gente não tem oportunidade, né, de já crescer aprendendo certo, por que não? Então, eu acho que isso antes da gente falar, né, de mudança de hábito, eu acho que é bom a gente falar de construção de hábito. Então, a gente pode, com as nossas crianças, a gente consegue construir hábitos bons para a saúde das crianças, mas também para a saúde planetária e tudo mais. E eu comecei com essa mudança de estilo de vida, digamos assim, mas focado na alimentação na adolescência ainda. Foi algo muito... Chegou enquanto eu ainda era bem nova, assim. Então, na verdade, a minha construção de hábito, tanto alimentar quanto de consumo em geral, eu não tive que me reeducar completamente, sabe? Eu, como comecei bem nova, tinha 14, 15 anos, meio que a construção foi contínua, assim. E eu comecei a praticar yoga e foi através da yoga, né? Acho que você também praticante deve entender o impacto que essa prática, que essa filosofia, que essa é tão forte assim que eu realmente quis entender como o meu corpo reagia, sabe, a certos alimentos. Porque a yoga te centraliza tanto, te coloca tanto num eixo, te traz uma paz interior e um certo equilíbrio que você entende, né, como a comida te impacta. E aí eu falava, nossa, mas isso daqui não tá me fazendo tão bem, isso daqui não é tão legal. E naturalmente eu fui rejeitando certos alimentos, diminuir o açúcar, carnes e processados e por aí vai. E eu me vi assim num bem-estar geral, numa felicidade. E que eu falei, gente, eu preciso compartilhar isso com mais pessoas. E foi quando eu resolvi estudar nutrição, estudar culinária e poder... e depois, né? Tive o programa de TV para poder compartilhar mais isso com as pessoas e, obviamente, culminou em vários livros e nesse maravilhoso último, Simplesmente Bela, que eu posso falar mais especificamente. Mas eu vi que você sentiu acho que na minha fala em relação a yoga, alguma coisa que te tocou, assim, parecida. O que aconteceu com você? Pois é, eu já vou contar, mas antes disso, eu vou te contar uma história que eu lembrei agora. Você falou do Gil, né? E, bom, eu conheço o Gil há muitos e muitos e muitos anos. Para você ter ideia, eu conheço o Gil antes dele casar com a sua mãe. Eu conheci a sua mãe antes dela conhecer o Gil. Gente, que legal, incrível! Né? Muito incrível mesmo. E, queridos, os dois moram assim, muito dentro da minha vida, da minha história. Estou apaixonada por tudo que o Gil faz, a música, a postura, a ideologia, ele é o máximo, eu adoro ele. E quando, assim, antes mesmo dele conhecer a Flora, um dia, olha que história interessante. Eu convidei o Gil para o Gil veio jantar em casa, tá? Eu e o Ri e outros amigos, eu nem lembro direito quem estava, assim, todo mundo meio aquela coisa gostosa, pouca gente, mas super íntimo e gostoso. E eu me lembro que eu fiz uma sopa de beterraba, uma borscht. Uhum. Muito bem. Até aí, nada de especial, né? Só que, há pouquíssimo tempo atrás, sei lá, um ano atrás, mais ou menos, não me lembro agora, sou péssima para data, péssima. Eu fui para Harvard e o Gil e a Flora foram juntos, a gente estava juntos lá. E o Gil falou assim para mim...
eu falei, nossa, Gil, a gente se conhece tanto tempo, vai falando, né, da vida e tal. E ele falou assim, lembra aquele jantar que eu fui na sua casa, que você fez aquela sopa de beterraba, Bosch? Eu levei um choque. Eu falei, Gil, sinceramente, esse é o maior elogio que alguém pode fazer para alguém, porque é o seguinte, quantos milhões e milhares de jantares Jantares, com certeza. e eventos o Gil foi desde então, né? Quantas iguarias que ele comeu, quantas coisas fabulosas. Ele lembrar especificamente daquele jantar e da sopa de Da beterraba, sopa. que é um prato incomum até para você fazer um jantar em casa, mas que, né, a gente sempre foi meio assim, e que estava bem gostosa, por sinal. Mas ele lembrar, eu falei, nossa, Gil, me deixa tão lisonjeada, fico tão, assim, incrivelmente, né, surpresa de você lembrar de uma coisa de tanto tempo atrás e lembrar o que a gente comeu, porque eu não lembro o que eu comi hoje, Sim, né? aham. E aí e o Gil teve uma coisa interessante, porque o Gil foi um cara que mudou de hábitos. Muito, muito, completamente. Ele mudou na Ele, prisão, né? Na época da ele, prisão. ele deu uma virada na vida muito linda em todos os sentidos, né? Ele buscou a leveza e ele descobriu o caminho. Bom, então agora você me conta Não, essa. eu só vou dizer que, então, em nome do meu pai, eu quero, né, fazer uma comida, assim, tipo, tão maravilhosa, extraordinária para você, que você vai lembrar por aí, tá? Daqui a 30 Daqui a anos a 1000 gente se anos, encontra. perfeito. Fechou, ó, E me aí dei bem. você lembra. Você vê que eu me dei bem agora, pronto. E, Mas, mas então, era. vou dizer meu Diga. lado, tá? Eu sempre fui uma pessoa, por incrível que pareça, obviamente já passei por todo o junk do mundo. Não pensa que eu nasci santa, porque eu não sou mesmo, né? Mas, mesmo antes do junk, quando eu era pequena, eu era meio problema para comer. Não era uma coisa assim que eu era muito fabulosa para comer. Eu tinha umas coisas que eu não gostava da maioria das coisas, eu era meio. Tinha uma dificuldade de adaptação Sim. com sabores, assim. Você comia para viver, não vivia para comer. Não, com certeza, com certeza. Aliás, eu me lembro que teve um momento que minha mãe ficou tão preocupada com o fato de eu comer mal, ou pouco, assim, não está interessada muito em comida, que na escola ela fez um pão, assim, um sanduíche com uma barra de chocolate dentro. Era pão, pão, uma barra de chocolate, para ver se eu me animava e comia. Então, eu tinha realmente que descobrir um caminho. E eu me lembro, assim, quando eu conheci o Rio, que a gente meio que começou a viver juntos e tudo, e a Globo foi em casa e fez aquele café da manhã com Bruna, sabe aquela coisa, né? Uhum. E eu me lembro que o meu café da manhã, que era uma tigela cor de laranja, assim, com um monte de aveia, o que hoje seria Granolas. mas era uma granola mais muesli do que granola, porque não tinha Sei. granola na época, muito menos para vender, né? Então, o cara olhou, eu me lembro que ele olhou, e era uma coisa assim meio pastosa, né? Que eu botava um Era o leite. muesli Na época, mesmo, então. exatamente. Na época, eu era leite ainda de vaca, né? Porque eu ainda não tinha entrado nos outros leites. Mas eu me lembro que o cara, o repórter, falou assim para mim: Nossa, que porcaria é essa que você está comendo, né? Assim, porque era tão diferente do que seria um café da manhã, né? De Uhum. uma artista glamurosa, assim, na cabeça Sim. da Globo, né? E era assim muito estranho que eu comia. Mas depois, aí eu passei por muitas fases, né? Mas a minha tendência sempre foi ser para o lado mais natural, a ponto de eu sou daquelas pessoas, eu digo, isso é uma sorte na vida, porque assim, eu penso numa salada, sabe, eu sou daquelas que falam assim, que delícia, vai ter Sim. uma verdura verde, vai ter Mas qual foi o ponto da virada? Então, da menina que tinha que comer sanduíche de chocolate para comer e aí gostar de salada? Porque o eu meu foi acho que eu específico, provavelmente mas
eu não lembro dessa virada real, mas eu provavelmente já gostava, mas não tinha ainda a conscientização daquilo. Mas a minha natureza é uma natureza de verdes. Eu gosto de verdes. Tanto que Ai, que bom. eu vejo uma coisa verde num anúncio qualquer de, sei lá, numa foto de revista de comida, eu fico imediatamente interessada, entendeu? Então, isto é uma coisa que... Eu não sei que momento que eu comecei a ser assim, ou se eu sempre fui assim, mas é muito, muito importante para mim. E eu tinha... Claro, teve uma época que eu comia carne, mas eu tenho... mesmo quando eu comia carne, assim, tinha idas e vindas e tal, até que eu falei, chega. E hoje eu tenho algumas, eu não sou completamente vegana de jeito nenhum, porque eu sou, mas existem, ótimo, né, que hoje existem várias mil categorias e cada um, e eu também sou o seguinte, eu não radicalizo nada, né? Cada um faz o que quer, cada um come o que quer, e se você também quiser mudar de ideia, você tem todo o direito de mudar de ideia, né, na tua vida e falar, tô a fim de comer isso. Exato. Liberdade para as borboletas, sabe? Mas eu sou assim... A gente não precisa de mais caixinha na nossa vida. Não precisamos, né? Rotular, né? Não, eu sou isso, aquilo. E a gente não precisa impor a nossa vontade a ninguém, né? Então, eu não sou uma pessoa que senta à mesa com alguém e fala assim, você vai comer isso? Eu não sou isso. A pessoa come o que ela quiser, bebe o que ela quiser, faz o que ela quiser. Liberdade, assim, absoluta. Não critico, não julgo. Se a pessoa me perguntar e eu disser o que eu penso, se ela quiser conscientizar do que a carne estraga o organismo, o planeta, ok, ela vai escutar. Mas se ela está bem assim, se ela fica feliz assim, felicidade acima de tudo, entendeu? Claro que felicidade acima de tudo, de viver num mundo em que existisse menos consumo de carne e nenhum consumo de embutidos e refrigerantes, essas coisas. Eu gostaria de viver num mundo assim. Não, conhecimento é fundamental, né? Porque também felicidade, a gente até fala, né? Ignorância é uma felicidade, porque você viver sem saber das coisas, você se sente muito melhor, né? Porque às vezes você sabe de algo e não consegue motivos por não conseguir sair da zona de conforto, ou por não ter acesso físico a um alimento, né, não achar o alimento por perto, ou não ter acesso financeiro, né, não conseguir arcar com uma alimentação mais saudável e tudo mais. Então, eu acho que é muito importante a gente refletir sobre isso, mas porque eu entendo que o conhecimento é fundamental. Sabe, a informação é fundamental. Por isso que eu gosto de falar sobre isso nos meus programas. Obviamente, do mesmo jeito que você se impor, eu acho até engraçado as pessoas que me olham assim, isso é muito frequente, né? A gente vai, sei lá, vou em restaurante, um buffet, por exemplo. As pessoas que estão perto de mim ficam super olhando o que eu vou colocar no meu prato e mudam muitas vezes o que iriam comer, assim, enchem o prato de verdes e saladas e não sei o quê. Tipo, só a minha presença já mexe estimula, ali com a né? pessoa, me estimula. Eu falo, meu Deus, eu não sou essa pessoa, assim, tipo, pode comer o que você quiser, eu não vou falar nada, só se você me perguntar. Então, eu sou assim também, de deixar, né, deixar a pessoa no tempo dela, fazer a mudança dela, mas eu acho imprescindível o conhecimento, assim, a informação, eu acho que ela precisa ser passada, ela precisa ser democratizada. Eu acho que hoje a gente vive num momento, né, numa fase do nosso planeta que a gente tem muita informação e muita desinformação também, então é muito importante a gente ter o conhecimento real das coisas, né, para a gente dar mais valor àquilo que realmente importa. Então, por isso que eu fico muito feliz de poder dividir todo esse conhecimento que eu tenho em relação à alimentação, em relação à saúde, né, do indivíduo, a nossa saúde, mas também a saúde planetária, saúde do meio ambiente, de todos os seres vivos, com as pessoas, através dos livros, através dos programas. Então, realmente é muito, muito bacana ouvir essa posição sua também. Uma parte essencial da tua jornada, né?
a defesa de uma vida melhor, né? Fica uma coisa muito importante na tua missão de vida. Exatamente. Eu não me vejo fazendo outra coisa, assim. Eu comecei, isso é engraçado, porque eu comecei essa mudança alimentar, né, que veio através da prática da yoga, foi muito importante para mim e mexeu muito com o meu corpo e eu quis entender mais profundamente sobre isso. Por isso que eu fui buscar a nutrição, para eu entender como é que um alimento faz a gente se sentir bem ou faz a gente se sentir mal, ou nos deixa alegre, triste, com energia, sem energia. Tipo, eu preciso entender isso. E foi a partir daí, e obviamente com a nutrição eu falei, tá, agora com a teoria eu preciso saber cozinhar. Então, tipo, vamos entender, vamos aprender a cozinhar, porque eu queria colocar isso em prática também. Eu acho que nutrição e culinária andam muito juntas, né? Eu acho que o ato de cozinhar, ele é muito libertador, ele é muito revolucionário também ao mesmo tempo, de você ser totalmente livre, independente, sabe? Você conseguir sobreviver ali com o que você consegue cozinhar. Eu acho isso muito bom. Mas aí, é só para envelopar essa questão da informação, como foi muito bom para mim, né, essa mudança e tudo, eu falei, gente, eu preciso agora passar para os outros. Então, comecei a dar cursos em casa de nutrição e culinária, comecei a consultar pessoas e tal. Então, eu tinha essa troca mais 1 a 1, ou tipo, poucas pessoas e tal. Uma vez que eu fui para a TV, aí o negócio, né, tipo, ganhou outra dimensão. E foi tão incrível saber dessa vontade do público também de receber esse tipo de informação, que hoje eu não me vejo mais, tipo, fazendo essa troca, sabe, assim, 1 a 1 e tal e tal. Eu quero cuidar, como eu cuidei da minha alimentação e pude cuidar da alimentação de pessoas mais próximas, agora a minha vontade é cuidar da alimentação, da saúde do planeta, entendeu? Claro. Da saúde coletiva. Eu acho que isso é importante. E esse livro tem muito a ver com isso, né? Porque você sai da cozinha, tem um capítulo que é o capítulo que é Nutrir, que são receitas para o nosso corpo. Então, né, tem receitas super práticas, fáceis para você fazer em casa. Mas vai além, porque uma vez que você se importa com aquilo que você coloca dentro do seu corpo, aos poucos você vai se importar com o que você está colocando na sua pele, porque você vai entender maior órgão. Se cuidar, né? Vai absorver tudo, então você vai se preocupar com isso, vai se preocupar com o que você limpa a sua casa, porque o seu filho vai ficar andando, né, se arrastando no chão e você não quer contaminar as águas, os rios e tal, enfim. E aí foi nesse processo de entendimento dos impactos das nossas escolhas de consumo que eu escrevi esse livro, O Simplesmente Bela. E é legal porque a gente está falando de saúde, né? Acima de qualquer coisa. Porque quando você tem um filho, ou, enfim, até primeiro com você mesmo, é claro, porque você precisa cuidar do seu filho, portanto você tem que ter saúde. E você precisa descobrir que existe um ponto entre olhar para a saúde e olhar para a doença, né? Que são coisas muito diferentes. E a nossa medicina, ela é uma medicina que está olhando a doença, em vez de focar na saúde, não foca na prevenção. E a alimentação é um grande sistema de prevenção, né? É um grande sistema imunológico, é um grande sistema de fortalecimento do teu organismo, se a gente conseguir tirar a distorção da informação, como você estava falando, porque a desinformação é grande, né? Por sorte, hoje, com uma certa legalidade de informação na propaganda, não se pode mais dizer coisas absurdas, como se fosse dizer, né? Você hoje é obrigado a colocar, olha, tem produtos artificiais, tem, enfim, toda aquela porcaria que tem dentro dos produtos, que você tem que aprender a ler bula, você tem que aprender a ler... Tem! Rótulo dos alimentos, lista de ingredientes. Tá. É importante a gente dar... Voltou. É importante a gente dar para as pessoas essa lista dos venenos que estão por aí.
né? Dos venenos que estão nas embalagens, escritos nas embalagens, mas que as pessoas não conhecem, não sabem que aquilo é prejudicial. Então, Exatamente. então, assim, tem muitos truques que você precisa denunciar, descobrir, falar, olha, gente, não acredita nisso, não vai atrás daquilo, aquilo não faz bem para ninguém. E por aí adiante. Mas assim como você lê a bula, ou enfim, a embalagem, né, o que aquele produto contém, os ingredientes, você tem que saber também ler o seu corpo, entender o seu corpo, ouvir o seu corpo. Porque o teu organismo, ele é uma máquina sábia. Ele vai saber dizer para você o que você precisa, o que você quer, o que vai te fazer bem e o que vai te fazer mal. E é claro que cada organismo é diferente, mas a gente é acostumado a acreditar que a única proteína do mundo é a carne. E não é, entendeu? E hoje em dia, com a carne, da maneira como ela é tratada, da forma com que os bichos são mortos, os matadores, etc., você intoxica seu corpo com aquilo que é importante as pessoas saberem. Então, você tem muitos substitutos para a proteína. E como a proteína é um pouco esse mito, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E travou para mim um pouquinho você agora, mas eu não sei se é a minha internet ou a sua. A minha para mim tá bem, não sei também. Mas o que você não, ouviu para mim tudo? Ouvi tudo, só não ouvi a última palavra, talvez. Para você falar um pouco da proteína. Ah, tá, da proteína. Então, eu acho que... Eu vou falar da proteína, mas eu queria pegar o ganchinho que você falou dessa questão da gente conhecer o nosso corpo e saber o que faz bem pra gente, o que faz mal. E isso é muito importante. Eu acho que esse livro traz muito esse autoconhecimento, esse autocuidado, porque eu acho que é fundamental para a gente poder ter liberdade. Eu acho que disciplina traz liberdade. Quando você entende que você pode comer o que você quiser, sabendo como isso afeta o seu corpo, você vai saber quando comeu aquele alimento, a quantidade que você precisa consumir daquele alimento, né? Se a proteína, se a carne vai te fazer bem ou mal, a quantidade de proteína de carne, na verdade, que você precisa ou se você não precisa. Eu acho que esse momento de, né, tirar não é nem tirar um tempo, é com o estilo de vida, é realmente prestar atenção no seu corpo, prestar atenção nas reações do seu corpo para com certos alimentos. Isso é o que você tocou, eu acho que é fundamental. O autoconhecimento é a chave para uma harmonia, é a chave para tudo, exatamente, chave para a felicidade. Que aí você tem liberdade de comer o que você quiser, sabendo, né? Bem-vinda à nossa rede Felicidade, porque é exatamente essa a proposta. É isso. E aí, falando em termos de proteína, óbvio, a gente tem uma cultura muito... uma cultura que, na verdade, a gente herdou dos nossos colonizadores, né? Porque não existia nenhuma vaca aqui antes dos portugueses chegarem. Então, é sempre bom a gente lembrar disso, que a nossa dieta, né? A nossa dieta o arroz, a carne e tal, ela é uma dieta, na verdade, imposta para a gente, né? Pelos colonizadores e tudo. Não é algo natural da nossa mãe terra aqui, nativa do Brasil. E eu só estou dizendo isso para a gente entender como a cultura alimentar influencia muito nas nossas escolhas também. Então, a gente cresce achando que a carne, né? A carne de vaca e tal, é imprescindível para a gente ter uma vida saudável. Na verdade, não. A proteína animal, ela é importantíssima para até pelo menos os 2 primeiros anos de vida, né? O bebê, ele vai precisar de proteína animal que é suprida pelo leite materno de uma maneira maravilhosa, né? Dando de mamar para o seu filho, né? Você pode ter... pelo outro lado, né, a comida pode ser completamente vegetariana. Porque o arroz e o feijão, nossa dupla, né, nacional, maravilhosa, ela substitui a carne em termos de proteína perfeitamente, perfeitamente. E aí vem a questão, né? Muita gente coloca
o veganismo ou o vegetarianismo dentro do pacote da alimentação orgânica e agroecológica e saudável e acha que é, tipo, super caro, né? Então, aí já estigmatiza e fala, não, mas vegetariano é só para elite, vegetariano é só para um nicho, Assim, você trocar uma carne... Você vai é mais barato, exatamente. Mesmo comprando alimento orgânico, você vai gastar menos. Porque a carne é muito cara, exatamente. Não, e refrigerante, e os industrializados, esses processados, tudo isso é muito caro. Você eliminando isso, vai sobrar dinheiro. Exatamente, exatamente. Eu acho que Então, assim, a cultura alimentar, ela é fundamental para a gente poder entender, né, o que realmente a gente precisa e não precisa comer, e não trazer, e não ter essa... o que é imposto para a gente como certo, né, tido como certo, porque não necessariamente, né? Eu vejo muitas pessoas, muitas mães principalmente falam, nossa, meu filho agora resolveu virar vegetariano, o que eu vou fazer? O que vai acontecer com ele? Vai morrer e tal e tal. Eu falo, não, peraí, calma, não é bem assim. Então, é só para a gente desfazer em relação à proteína, eu acho que é importante dizer para a gente desfazer esse medo e esse mito de que a gente precisa da carne. Porque a gente encontra proteína. Tem proteína na soja, mas não necessariamente eu acho que a gente precisa consumir produtos ultraprocessados de soja. Lentilha, eu acho que a soja... lentilha, no brócolis. Lentilha, grão de bico, brócolis, nas castanhas, todos os tipos de sementes e castanhas têm proteínas. Mas se você quiser consumir um bom produto de soja, consome o tempê, que é um fermentado de soja maravilhoso, tofu, miso, enfim, tem muita coisa boa, rica em proteína, gergelim também, aquela tahine, pasta de gergelim, que é maravilhosa, riquíssima em cálcio, por exemplo, a gente não precisa necessariamente de leite de vaca, tá, pessoal, para consumir cálcio. Isso também é balela, porque o leite industrializado, tá passando um avião aqui, acho que, não sei se... Mas o leite, né, do jeito que é industrializado, que chega na prateleira do supermercado, a gente já não absorve 50% do cálcio que está ali dentro, porque com a pasteurização e tal, você perde quantidade de magnésio que faz a gente reter o cálcio no nosso corpo, então ele já fica... enfim, a gente não consegue absorver, e aí o que acontece? Como é que fala? Crescimento de placas nas artérias, né, que podem entupir, levar são depósitos de cálcio ali. Então, esse cálcio que fica flutuando no corpo... E de gordura. Não, mas... gordura, mas com esses cristalzinhos de cálcio, isso que faz com que as artérias entupam. E aí... então, esse cálcio aí que fica flutuando no corpo, porque não tem o magnésio para fixar, vai te fazer mal, entendeu? Então, melhora o cálcio do gergelim, o cálcio do tofu, o cálcio do brócolis, das folhas verdes escuras, enfim. Tem muita coisa que a gente pode fazer aí para tirar esse mito. Né? Exato. Você sabe que eu venho da minha família, né? A tradição da minha família sempre foi uma... minha família, meus pais são estrangeiros, italianos, e minha mãe é uma mistura do mundo. E a gente sempre teve o hábito, desde que eu sou criança, adolescente e tal, como a gente vivia em casa, tinha árvore de fruta e tudo, então a gente sempre fez geleia em casa, eu tinha um monte de coisas que a gente produzia e fazia em casa. Então, hoje, eu, Rio, Kim, a gente faz muito isso. A gente faz muita comida em casa. A gente faz muita mistura, inventa, além das invenções todas, faz muita essa coisa de fazer geleia, de fazer... tudo que você imagina, a gente faz mesmo. E aí as pessoas que trabalham com a gente também se estimulam. Essa semana eu falei, eu estou falando dela porque ela é muito sua fã mesmo. Manda um beijo. Ela veio com leite de gergelim, entendeu?
e falou, olha aqui, acabei de fazer um leite de gergelim e tal. E eu, em geral, a gente faz de aveia, ou o Ri faz queijo de castanha, queijo de amêndoa. Tudo ali tem um monte de feituras, assim, de deixa fermentar, deixa não sei o quê, tem todo o processo. E aí a nossa casa tem sempre isso. E o Kim é um verdadeiro laboratório na cozinha, entendeu? Ele inventa, cria, está sempre pesquisando, entende muitíssimo do assunto. Então, isso está um pouco no nosso, na tradição da nossa vida. E uma das coisas que eu percebi é que você é a mestra para falar disso, é o quanto a gente não sabe, assim, joga fora coisas que são essenciais. Sim. Eu vou te dar um exemplo, que você já deve ter dado 1000 vezes nos programas. Mas, assim, eu sou apaixonada por jaca. Adoro jaca dura, adoro. Ai, também, nossa. Eu sou apaixonada, eu faço muqueca de jaca. O que você podia imaginar, eu sou apaixonada mesmo. E a semente da jaca, aquela maravilha daquela semente, né? Torrando, igual torra amendoim no forno, com salzinho, é maravilhosa. E eu e o Ri, a gente se conheceu numa aldeia, né, no meio do Xingu, a gente conviveu muito com os índios a nossa vida. Que então, máximo! A gente tem muito essa pegada, né, essa vibe de natureza, de estar sempre dentro de um rio, ou de uma praia, ou de uma coisa assim. Sabe, tem tudo. A mata é muito importante na nossa vida e tudo. Mas a gente tem essa coisa de olhar e dizer assim, como que eu posso aproveitar isso? Isso é aproveitar? Que é o que eu imagino como foram descobertos os alimentos, né? Um dia eu falava, não, é ruim. Mas se eu cozinhar, é bom. Eu, às vezes, eu fico curiosíssima de saber como o cara, quem foi e como, descobriu a castanha do caju, que é uma delícia de alimento. Nossa! Queima, se você bota aqui na boca, porque eu sei que eu já botei, eu fiquei com a boca queimada super tóxica! É tóxica, super! Perigosíssima. Eu estava chupando um caju e cheguei um pouco perto demais da semente, da castanha. Só essa pegada de chegar perto, mas eu fiquei assim dias com a boca queimada. Então eu pensava assim, como que alguém, depois de queimar a boca várias vezes, foi descobrir que tostando aquilo seria uma iguaria fina, né? E sairia o veneno, como você falou. Então, é maravilhoso, né? Esses descobridores de comida. Porque essas pessoas pararam de descobrir comida no mundo, né? Porque Fala. Não, veio essa zona de conforto das pessoas falarem, vamos comprar aqui o saquinho e tchau, não vamos falar mais no assunto. Exato, a gente padronizou, né, a nossa alimentação muito por causa da padronização da forma como a gente produz o alimento, né? A padronização da agricultura. E isso aconteceu muito depois da Revolução Verde, que foi a industrialização da agricultura, digamos assim. Categoricamente falando, né? A gente começou a criar vastas plantações, né? Ou seja, monoculturas de soja, de milho, de trigo, que é basicamente o que alimenta o mundo. E a gente deixou de conhecer o painço, a gente deixou de comer a cevadinha, o centeio, outros grãos, outros tipos de arroz, né? A gente tem milhares o arroz vermelho, o arroz negro, o arroz... são tantos tipos que aqui no Brasil tem um tão maravilhoso, o arroz da terra, que é incrível, que a gente vai perdendo, né? E muitos tipos de feijão deliciosos, né? Eu tenho uma palestra que eu dou que eu falo assim, porque esse assunto que você puxou tem muita coisa para falar, mas porque eu trabalho muito com essa diversidade alimentar. Eu acho que é fundamental a gente ter esse conhecimento de que a gente diversificando a nossa alimentação, a gente consegue proteger a natureza.
né? Porque é importante entender que essas monoculturas, elas devastam o nosso meio ambiente, né? Florestas e territórios, né, de povos originários, indígenas, quilombolas e tal, para plantar basicamente soja, milho, trigo e cana crime. e tal e tal. Para fazer aqueles produtinhos ultraprocessados que estão na prateleira do supermercado que adoecem a gente. Então, de bom ali não tem nada. Ou vira ração, ou vira alimento ultraprocessado na prateleira do supermercado, que vai levar a gente a ter doenças crônicas, né, ao longo da vida. Então, é importante essa diversidade, a gente saber, por exemplo, a gente consumindo uma castanha de caju bacana, uma castanha do Pará, a gente consumindo, enfim, a castanha do Baru, que é do Cerrado, a gente está preservando o Cerrado, sabe? A gente está mantendo ali a floresta em pé, consumindo esses alimentos. E aí, eu lembrei de uma coisa que você falou, gente, como que alguém na vida conseguiu descobrir como, assim, a castanha de caju? E eu tenho a mesma pergunta, eu falo assim, gente, como que descobriram o açaí? Já viu o açaí? O açaí é uma... Aqui eu tenho um carocinho de pitanga da minha... É tipo assim, isso aqui, só que com como se fosse uma películazinha, uma espessura de um fio de cabelo roxinha em volta. Você fala, como que sai isso daqui? Como que alguém conseguiu tirar uma... Transforma isso no açaí que a gente... É surreal, assim. Muito bom, muito bom. E aí... Não, e você já reparou que a comida verdadeira, você vai para o Pará, falando de açaí, você vai para a Amazônia, você vai para esses lugares onde a comida é verdadeira, né? Você vai comer nos lugares... a comida da casa das pessoas, a tradição, a comida tradicional do Brasil, regional, ela é riquíssima, ela é maravilhosa. A gente não devia mexer nela de jeito nenhum. A gente devia simplesmente introduzi-la na nossa vida, porque elas são perfeitas, comidas ótimas. Né? Em geral, essa mistura... Exatamente. São brilhantes, são comidas que dão muito certo, são comidas que não tem erro, é saborosíssima, tudo de bom a comida regional. E, no entanto, a gente troca por essa coisa estranha, híbrida, que acontece nas indústrias, nos supermercados e tal, e a gente fica nesse meio termo, e como você disse, a gente perde grandes biomas riquíssimos, riquíssimos do planeta, onde tem... Você sabe uma coisa que me dói? E pensar assim, todas as receitas das bisavós e dos povos indígenas da floresta, tudo aquilo que sabiam de ervas, do uso, do tratamento, da cura, que isso se perde. É como você perder a biblioteca de Alexandria, né? Você diz assim, nós vamos estar privados desse conhecimento, e já estamos em grande parte, mas se a gente não preservar isso e não for buscar nas fontes dessas pessoas que ainda o têm. Exatamente, exatamente. E aí, você me falando disso, obviamente, eu lembrei do livro, não puxando sardinha para o livro, mas também, porque o livro é muito legal, tá, gente? Então, ó Simplesmente Bela, por favor, comprem. E tá no mas Clube é porque me lembrou... gente. Tá no Clube Felicidade, vai vir na caixa esse mês, então é novembro, vai vir no mês de novembro, não é, Bruna? No mês de novembro. Eu me adiantei. Imperdível a caixa de novembro. Entra no clube, se inscreve. Deixa eu fazer uma promoção legal. Você pode fazer se você quiser ganhar de presente a caixa de novembro, com o livro da Bela, com o meu livro, com todos os presentes e os conteúdos digitais, é só você entrar no site do clube, no Instagram do clube, né, e botar um comentário em qualquer post, no último post, põe um comentário dizendo assim, o que você faz para cuidar melhor do planeta, para cuidar melhor de si mesmo. Com esse, você vai ser sorteado, tá? E você vai ganhar, a gente sempre faz essa promoção, as pessoas adoram, recebem a caixa de presente. Você vai ganhar a caixa de presente de novembro. Ai, arrasou! Com o livro e ainda da inspira Bela, as pessoas. Com essa dupla. E ainda...
Não, e esse sorteio, não é esse sorteio, porque além da pessoa, né, enfim, tá ali para ganhar um livro, ela passa uma informação que é de utilidade pública, né? Eu acho que todo mundo deve se inspirar no que os outros fazem para o bem do planeta. Mas aí, voltando ao assunto do que você falou, é muito triste a gente saber que a gente está perdendo, né, essas receitas tradicionais, tanto para tratamentos com ervas, né, para curar certos mal-estares que a gente tem e tal. O livro resgata um pouco isso, sabe? Esse livro tem uma seção chamada Curar, que foi a sessão que eu compilei assim, algumas receitas que eu tinha da memória de infância, que a minha mãe me dava, que a minha avó me dava, que meu pai fazia comigo. Eu lembro que quando eu tinha febre, isso é tipo assim, as pessoas vão rir, mas quando eu tinha febre, meu pai foi macrobiótico por muitos anos. Ele colocava em mim, tipo, folha de ou repolho, ou couve, ou alguma coisa na minha testa, porque aí depois de, sei lá, 5 minutos, a couve saía assim, tipo, murcha, quente, pelando, e aí trocava, e ficava fazendo. Isso é memória de infância. Uma compressa. Vegetal. E era muito maravilhoso. Isso não tem no livro, porque eu achei que as pessoas iam achar um pouco demais. Tipo, Bela mandando as pessoas botarem couve na cabeça para febre. Mas, enfim. Mas receitas como essa, tipo chá de casca de cebola para mal-estar má digestão, dor de barriga, gases, azia, chá de casca de cebola é tudo. Não tem gosto de cebola, tá, gente? E faz muito bem. Então, eu resgatei coisinhas para dor de cabeça, cólica menstrual e tal. E coloquei no livro. E são essas receitas de memória, né? Que muitas vezes não estão ali escritas e tal. Então, eu acho que esse resgate, né, é muito importante. E poder guardar isso e passar, né? Espero que minha filha possa fazer isso. Outro dia ela estava aqui super mal, assim, ai, mãe, não estou passando bem e tal e tal. E eu, ai, o que você quer que a mamãe faça para você? Quer uma sopinha? Quer um não sei o que, nananã? Aí eu, quer uma misoshiro bem quentinha, com um tofuzinho? Aí ela, quero. Aí tomou, pum, passou. Obviamente, tinha o lado afetivo, mas a misoshiro alcaliniza o corpo, assim, da cabeça aos pés. E aí ela ficou super bem. Então, é esse tipo de receita que tem no livro, no capítulo Curar. E legal porque, além dela vai ter essa memória emocional, é legal porque o livro, ele se torna... É interessante porque essa caixa de novembro do Clube Felicidade, gente, vai ter 2 livros de consulta. Aqui você vai ter essas consultas dessas coisas, né, tão importantes, né, dessas receitinhas. E aqui a gente tem uma consulta também, porque esse livro foi feito com a estrutura do tarô. Então, no dia a dia, ele tem sido um livrinho de cabeceira. Que ótimo! Para abrir e dar umas respostas. E ele funciona... Foi descoberto até pela Sextante, isso assim, por acaso, no Prelo, e ele funciona, que é uma maravilha. Então, mas deixa eu te fazer uma pergunta, agora sair um pouco dessa loucura. A gente está toda aqui bacana, dizendo que é bom, e a gente sabe que é bom, a gente aplica, a gente vê o resultado. Vamos falar assim, qual é o nosso pecado? Você tem algum pecado na alimentação? Na alimentação, eu posso dizer que, graças a Deus, eu sou totalmente em paz com ela, que não existe pecado na minha alimentação. Eu acho que a gente precisa buscar um relacionamento muito franco e muito confortável com ela, para a gente não ter o dia do lixo, o dia da culpa, o dia do não sei o quê, aí come alguma coisa e fica culpada. Então, assim, o dia do pé na jaca. O dia do pé na jaca, eu já passei por todas essas fases, eu já fiz várias coisas e eu sou uma pessoa muito em paz com a minha alimentação. Hoje eu sou, e eu também sou dessas, assim, eu não me rotulo nada. Apesar de não consumir carne e tal, porque, assim, se eu quiser comer alguma coisa que está fora do que, enfim, as pessoas acham que eu devo comer ou não, eu como, entendeu? E, na verdade, eu acho que a coerência é muito importante. E isso eu levo comigo, eu carrego comigo. Então, assim, eu acho muito melhor, assim, eu
tenho a possibilidade de ter uma alimentação responsável, de ter uma alimentação saudável, de ter uma alimentação consciente, né, à base de produtos orgânicos, à base de plantas, à base de vegetais. Isso é muito bom para mim, faz muito bem para mim. Então, eu não quero desperdiçar isso. Então, o que eu posso dizer para você não tem um pecado, tá? Porque eu acho que nada é pecado, mas assim, eu não sou uma pessoa que... Eu acho que, sei lá, um pecado seria, pô, vou comer um lanche ali, um hambúrguer no fast food. Mas isso não passa nem pela minha cabeça. Eu não tô mais nesse lugar, sabe? Então, por que também, aí eu preciso explicar. A alimentação, ela, para mim, ela vai além do nutrir, né? De me nutrir. Ela é uma questão de ideologia mesmo. Eu como bem, não só pelo bem da minha saúde, mas pelo bem do coletivo, sabe? Então, basicamente isso. De repente, se eu for comer, eu faço batata frita em casa, eu faço pizza em casa, eu faço bolo. Aí, às vezes, alguém, sabe, eu como... mandam aqui para casa, sei lá, um brigadeiro de biomassa e tal, e aí eu como. Aí mandam um queijo da Serra da Canastra, feito de leite cru, maravilhoso. E aí eu como. Eu não tenho pecado. Eu superei. Mas quero saber de você. Eu tenho, assim, alguns que eu já assumi, que eu por exemplo, eu não como, em geral, fritura. Hambúrguer, essas coisas, eu não como desde a adolescência. Eu não sou uma pessoa que sente, assim, um desejo de comer esse tipo de junk food. Mas, assim, eu tenho alguma, por exemplo, como fritura, mas amo e abro exceção imediata, em qualquer momento, para comer mandioca frita, que eu adoro. Nossa Senhora! Aí não tô nem aí, entendeu? Vai mandioca frita. Eu amo! E eu adoro, eu acho uma loucura de boa. Eu gosto de bebida, eu gosto de um vinho, eu gosto de champanhe, então também abro exceção, não quero saber. Então, eu me dou muita liberdade também nesse ponto, entendeu? E não tenho... Não me culpo, não, de jeito nenhum. Acho bom, acho gostoso. Eu acho até porque você tem tanto equilíbrio que você também pode tropeçar um pouquinho que você não vai cair. Entendeu? Não vai, é isso, é flexibilidade. Eu gosto de ser que nem um bambu, sabe? Eu tinha um mestre macrobiótico que ele falava, uma pessoa que é, tipo, sabe, muito rígida, muito não sei o quê, ou uma pessoa que nunca fica doente e tal. Quando fica doente, a pessoa fica de cama por 7 dias. Aquela pessoa que, sabe, cai, estatela, pum. Eu prefiro levar a vida como um bambu, sou flexível, entendeu? Você precisa assistir o nosso filme... Onde está a felicidade? Porque tem uma cena bem de comédia que fala desse tema do bambu e da coisa que quebra. Fala exatamente sobre isso. É uma comédia rasgada, né? Então, e faz o caminho de Santiago de Compostela. Você vai curtir. Ai, eu quero ver. Eu quero muito ver. Como é que é o nome? Onde está a felicidade? Onde está a felicidade? Vou ver. E é interessante... Fala, Bela, continua. Diga. Não, eu ia só complementar, dizendo que, enfim, em relação à alimentação, eu acho que ela está muito relacionada também à felicidade. Hoje já tem muitos estudos que mostram, né, a função da nossa microbiota, que são as bactérias que vivem no nosso intestino, né, na produção de serotonina, 70% da serotonina, que quem não sabe é o neurotransmissor da felicidade, né? Essa substância que traz bem-estar e felicidade para a gente é fabricada no intestino. Então, o que a gente come está totalmente relacionado também com como a gente se sente, né? Por isso que eu acho que uma vez que você tem uma alimentação mais adequada, né, para o seu corpo, para a sua mente, uma alimentação mais saudável, acaba que certas coisas você não dá muita bola, porque, como uma frase que meu pai falou uma vez, eu achei o máximo,
muitas vezes eu prefiro trocar uma porção de prazer por uma porção de bem-estar, sabe? Eu prefiro me preservar, prefiro preservar minha felicidade, meu bem-estar, do que comer uma porcaria que eu sei que vou ter ali um prazer instantâneo, momentâneo, que vai passar e que vai me fazer mal depois. E muitos momentos eu faço essa troca. Não, eu falo, não, hoje eu vou comer sim, isso, mesmo sabendo que não vai ser muito bom, mas amanhã eu me viro e tudo bem. E é interessante que você disse uma coisa importante, que assim, é o bem do coletivo, né? Eu acho que a gente tem que buscar na vida cuidar da gente e cuidar dessa coisa toda que nos cerca imediatamente, um pouco mais fora, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, o nosso planeta. Quando a gente chega nessa grandeza, nessa abrangência, é que a felicidade é plena. Então, assim, a quantidade de lixo que a gente vai produzir, a gente limpar as praias por onde a gente anda, a gente cuidar dos animais, estilo de vida, gente, está ligado a tudo isso. Não é você só cuidar do que você come e o resto que se dane. Isso não funciona, porque nós somos todos conectados. Tudo que você faz, qualquer escolha que você faça, afeta você, os outros. E, portanto, as escolhas dos outros também afetam você. Então, você acreditar que você está, de certa maneira, protegido, que você não precisa se importar com o que está em volta de você, é uma ilusão, assim, das mais ferozes. E o dia que você cai dessa ilusão, você vai dizer, mas onde foi que eu errei? Entendeu? E aí você tem que pensar o quanto é importante ter o comportamento do planeta, o quanto é importante você proteger a tua fauna, a flora, cuidar dos animais, cuidar dessa preciosidade da natureza que a gente ganhou de presente aqui. Sabe? O mínimo que a gente pode fazer é preservar, é o mínimo, né? Quando não honrar, quando não colocar num lugar sagrado e assim, ter absoluta e gigantesca gratidão pelo que a gente recebeu, né? Exatamente, é o que eu falo, é yoga, né? Muita gente, acho que muitos praticantes, inclusive de yoga, não sabem exatamente o significado dessa palavra maravilhosa, que nada mais é do que união. União entre muitas coisas, mas principalmente união entre, né, corpo, mente e espírito, mas união entre a gente, né? Somos todos um, tem uma consciência única aqui que nos conecta. Então, que a gente entenda e preserve, priorize essa união que a Bruna falou lindamente. Muito. Olha, então, nosso tempo acabou. Gente, Clube Felicidade, a nossa caixa de novembro é imperdível. Você vai receber esse lindíssimo... Opa! Estou de cabeça para baixo. Mas é bom, né? Também é bom ficar também, né? Ótimo, exato. Feliz. Esse lindíssimo livro, que vai ser um livro de consulta na tua vida, além de um monte de presentes. O meu também vem de presente, o Jogo da Felicidade, além de presentes, surpresas e ótimos conteúdos digitais. Então, Bela Gil, meu amor, super obrigada, super Eu que agradeço. Passou rápido, mas foi muito bom, muito gostoso de ouvir. Vou cobrar esse almoço com você. Com certeza. Assim que melhorar tudo, a gente marca. A gente esse também é imperdível, tá? E entre no Insta do clube, responda uma pergunta ali no primeiro post, responda o que você faz para se cuidar, para cuidar do seu meio ambiente. A melhor pergunta vai ganhar de presente a caixa de novembro com a Bela Gil, comigo e com um monte de coisa boa para você. Gente, super obrigada por estar aqui com a gente, por acompanhar, pelas mensagens lindas, pelos corações, por todos os emojis que eu estou vendo aos montes. E, até a próxima. Bela, querida, muito, muito obrigada. Muita sorte no seu caminho. Beijo. Obrigada. Obrigada a todo mundo. Amei.